Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia. Estamos aqui para estudar o livro de Apocalipse através do tema da lição. O tempo está próximo. É um tema que está registrado no livro de Apocalipse e nós vamos ser beneficiados através do autor, pastor Valtair Afonso Miranda. O livro, meus irmãos, de Apocalipse é um livro onde está inserido uma série de imagens apocalípticas concedida a João pelo poder do Espírito Santo de Deus, com a finalidade de apresentar Jesus Cristo como eternamente vitorioso sobre todas as condições temporais. E assim, também, o registro é para encorajar os cristãos daquele tempo e do nosso tempo, principalmente, e de todos os tempos, a se manterem fiéis até o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor Jesus Cristo é quem revela João. João é o escritor. E João é um escritor, meus irmãos, que ele procura desenvolver. Ele está preso na ilha de Pátmos. Ele está ali completamente desguarnecido de uma liberdade. Mas é nesse momento de prisão na ilha de Pátmos que João recebe a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Além de ser uma revelação para mostrar que Jesus Cristo é vitorioso a todo tempo e dar fidelidade e mostrar aos fiéis que eles devem ser fiéis a todo tempo, o livro também ele vai além deste encorajamento para os fiéis. O livro também vai retratar umas mensagens de aviso importantíssimo. Por isso que o autor ele já leu assim, né? O texto base diz lá: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, manifestou ou notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Portanto, ele diz: bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Então, além de encorajar, meus irmãos, o livro vai mostrar, vai trazer uma mensagem de aviso. E qual é esse aviso? Quais são esses avisos? Primeiro, a igreja deve guardar a sua pureza e não se misturar com o mundo. Segundo, aos inimigos da igreja de Cristo, e os quais sairão derrotados pelo poder de Cristo. Está mostrando lá, né? Fala da justiça divina que julgará a humanidade. Quarto, o livro também vai trazer um grande conforto e esperança aos tristes e cansados e os que estão abatidos. E, finalmente, o livro vai mostrar para nós que a finalidade, do aviso é de esperança para os desencorajados, convidando os desencorajados, meus irmãos, a erguerem suas cabeças e seus corações, visto que Deus, o nosso Deus, ele ambiciona, ele deseja, ele quer um povo voluntário, visto que o próprio Deus foi voluntário em favor da humanidade. Ele abriu mão do seu poder para estar conosco. Então, para salvar os pecadores, ele se fez humano. Então, nós também deveremos, a igreja de Jesus deve erguer a sua cabeça, abrir o seu coração e glorificar a Jesus. E se o nosso Deus abdicou, renunciou voluntariamente,
nós também devemos agora abandonar toda a fraqueza, toda a tristeza e olharmos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O livro, meus irmãos, ele vai iniciar, desde o início o livro vai mostrar o seguinte: a ação é total, voltada e apresentar Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que ainda vive. As palavras iniciais de João, da revelação que o livro traz, é revelação de Jesus Cristo, o que realmente está por detrás desta expressão. Quer dizer, o livro é um livro que mostra que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que vive. E mais, ele, Jesus Cristo, é a revelação completa, é a expressão máxima do livro. Então, o que está por detrás dessa revelação, primeiro, a ideia de que a revelação do livro pertence a Jesus Cristo, certo? E as revelações são registradas por João, porém, é Cristo quem revela aos seus eleitos. Portanto, meus amados irmãos, a revelação no livro é o desenvolvimento de Jesus Cristo aos olhos humanos. São três coisas. E ainda existem duas coisas interessantes. O livro não é e nunca será uma revelação do próprio João, porém, do próprio Jesus Cristo revelado a João. Precisamos entender isso. João, meus irmãos, é apenas o escritor. E como tal que ele quer que a igreja de Jesus Cristo tenha entendimento. O que João quer é que o registro seja entendido, esclarecido para os crentes em Cristo Jesus, para que no futuro eles tenham conhecimento das coisas que se discutiram para João, para um fim de esclarecimento para a igreja. O que realmente fica claro para nós, na finalização do livro, é a prévia conclusão que a revelação é o desvendamento das coisas que devem acontecer muito breve. O versículo 12 do primeiro capítulo fala sobre isso. Por esta razão a expressão revelação de Jesus Cristo. Então, nós precisamos, nesta linha introdutória, interpretar isso. É necessário que os irmãos leiam e releiam o livro, além da revista, acompanhar os textos bíblicos junto à leitura do livro, né? O livro, a revista e a meditação. Tá bom? O contexto da revelação que o próprio autor vai fazer é o seguinte: a revelação foi e significa, tá, a notificação ou a revelação por Cristo. Ou seja, pelos anjos é revelado ao servo João, na ilha de Patmos. Como já falei, as palavras devem ser interpretadas como mostrar por sinais. Então, o livro é uma revelação que vai ser mostrado por sinais. É uma revelação incontestável da mensagem de Deus, por meio de sinais, símbolos, para nos fazer lembrar das verdades que serão manifestadas, meus irmãos, no tempo determinado pelo próprio Deus. E por isso é que o autor está nos chamando a atenção: bem-aventurado, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. E mais, além de ser bem-aventurado quem lê e quem ouve, tem também aqueles que guardam a bem-aventurança. Então, guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo, estes bem-aventurados serão recompensados. Então, eu e você precisamos ler essa lição, estudar essa lição. O ponto de partida é uma dedicação plena, tá, ao estudo. Não adiantará aqui eu fazer
algumas colocações e salpicar algumas coisas se você não estudar a lição. Porque eu não vou estudar completamente a lição, porque o nosso tempo de registro em vídeo é curto, é de 10 a 15 minutos, né? Quando numa EBD nós temos 50 minutos. Então é necessário que você estude, porque eu vou fazer pontuações da revista. Eu vou pontuar. Agora eu pontuei uma introdução, pontuei aqui a questão da exposição, né? Pontuei a questão de João, e o irmão vai ler agora, vai compreender. Por isso que a palavra de Deus está dizendo que nós somos bem-aventurados. Então o contexto da revelação é esse, é mostrar por sinais ou símbolos para que possamos lembrar das verdades que serão manifestadas no tempo determinado por Deus. Tá certo? Então, a bem da verdade, meus queridos, a propriedade plena da revelação. Ponto. A propriedade plena da revelação. Por propriedade plena, devemos entender aquela em que todos os direitos e os elementos a ela inerentes, posse, uso, gozo, disposição, dispensação, que se achar reunidas na pessoa de Jesus, está lá. O livro retrata das promessas de bênçãos concedidas aos santos. Ok? Então, toda a propriedade, toda a revelação está embasada em Cristo Jesus. É Cristo. Então, nós tomamos posse de Cristo, usamos o nome de Cristo, gozamos da alegria com Cristo e temos a disposição plena em Cristo da dispensação do seu Espírito em nós. Então, os que se acham reunidos na pessoa de Jesus terão essa revelação por completo. Portanto, o livro trata das promessas de bênçãos e concedida aos santos. E com isso, repito, o termo bem-aventurado nos revela a nota perene, a nota eterna, ou seja, felicidade de uma pessoa que se envolve com as verdades contidas neste livro. Portanto, bem-aventurado, feliz será aquele que lê, né? Aquele que ouve e aquele que guarda as profecias deste livro. Portanto, as bem-aventuranças, elas estão assim: bem-aventurado é o que lê e os que ouvem. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Bem-aventurado os que vigiam e guardam os seus vestidos. Bem-aventurado aqueles que são convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Está lá no capítulo 19. Bem-aventurado o santo, e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E, finalmente, bem-aventurado o que guarda a palavra da profecia deste livro. E bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, nesta introdução, o livro de Apocalipse é um livro difícil, mas é um livro que nós necessitamos, o autor fala sobre isso, necessitamos compreender. Porque o livro revela que as bem-aventuranças são recebidas mediante o recebimento da revelação das profecias deste livro. Porém, reforça e repete o tema geral do livro, a segunda vinda de Cristo e os acontecimentos que levam à grande finalidade, ou seja, o grande fim. Este versículo, do capítulo 1, versículo 7, fala sobre isso. Versículo 7 fala: eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra lamentarão sobre ele. Certamente ele vem. Amém. Então o livro é assim. O livro manifesta para nós a vinda de Jesus, e são estes os sinais que estaremos estudando, para que nós possamos desenvolver. E eu espero que nós estudamos. Então, esta primeira lição chama a nossa atenção para isso, para que eu possa caminhar verdadeiramente, olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé, olhar para ele como o Cordeiro de Deus, que ressurgiu e está vivo à direita de Deus, intercede por nós. E, portanto, a revelação de Apocalipse, ela é justamente a revelação de Jesus Cristo. Que nós possamos interpretar
estudem esta primeira lição, recapitulem em casa, e na próxima lição nós já vamos estar entrando sobre as cartas das igrejas do Apocalipse, ou seja, as cartas do Apocalipse. E aí nós vamos ver cada sentimento e cada estrutura e cada mensagem para os nossos irmãos lá primitivos que servem para nós hoje. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e que nós possamos aproveitar as lições aqui que vamos estudar. A revelação de Jesus Cristo é a revelação para os bem-aventurados. Este é o ponto de partida. Seja um bem-aventurado. Leia, ouça e pratique, guardando a palavra de Deus nesses dias difíceis. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que o Senhor faça resplandecer sobre ti o desejo de ser sempre um servo de Deus, afinado e dedicado à sua palavra. Que Deus nos abençoe. Amém.